Família 1, ela surge na pandemia, março de 2020. Você sabe que eu vim por ela, né? Então, aí. Comecei. Tá vendo o que a família 1 faz, cara? Tem um lado é positivo, o outro O lado... lado é negativo, fica trazendo qualquer coisa pra cidade. O Bragança tava tão em paz, cara. Puta merda. Então vamos lá. Março de 2020, pandemia, começa a obrigatoriedade de tudo estar fechado. Lockdown. Automaticamente a instituição igreja, ok? A instituição fecha as portas. Sim. E nós tínhamos os DNAs presenciais aqui de Bragança. Eram poucos, não eram muitos. E o nosso digníssimo Douglas Gonçalves teve a grandíssima ideia de começar a fazer as transmissões online. Por causa disso. Sim. E automaticamente fazer os DNAs presenciais através do Zoom. Então, sim. começava os DNAs através do Zoom, os DNAs daqui de Bragança. Só que quando começou as transmissões, na época a família Dizoscope tinha pouco mais de 250 pessoas de membros, 250, 300 membros. Nós começamos a ver nas transmissões 1.200 visualizações Isso. ao vivo, 1.300 visualizações ao vivo. E veio um senso de responsabilidade, porque o Douglas foi discipulado aos pés, não como Paulo aos pés de Gamaliel, mas aos pés do pastor José Gonçalves. E o pastor José Gonçalves tem uma fala que isso marcou a minha identidade. Ele diz assim: se você está passando num lugar e vê um extintor preso na parede, mal pendurado, e ele cair e machucar alguém, você se torna responsável por aquela ferida. Então, isso permeou o coração do Douglas. Porque ele estava vendo, cara, nós estamos conectando com pessoas que não fazem parte da gente. Sim. Nós estamos alimentando pessoas e a gente precisa ter o senso de responsabilidade disso. Não tá no corpo, né? Só que daí, nesse momento, surge a Família 1. Não era nem Família 1, era Campus Online. Isso. Só que daí o Douglas chama meia dúzia de maluco. Literalmente foi os malucos da igreja. Ele chama Guilherme Busato, Gui Te Amo. Ele chama o Felipe Venâncio. Ele chama o André e a Estela. O Wesley. Ele chama alguns e me chama no rolê para assumir um DNA. E automaticamente, quando eu assumi um DNA, ele falou: eu preciso que você chame mais um. Eu chamei um parceiro, que é o Luciano. Até por sinal, Luciano, ó, fazendo propaganda pra você. Ah, que legal. Ele tem uma loja de roupa, né? Hoje só online. Ele era dono da Leuc. E aí... Conhece? Não. Iremos conhecer. Aí agora ele tá fazendo... Eu amo essas camisas, Então, cara. Eu compro da Jesus Cop, como quase todas. Então ele começou a fazer... ele começou a trabalhar, a entrar comigo nesse viés. E aí nós tivemos 7 DNAs online. O que aconteceu? A galera começava a entrar e querendo participar, porque o Douglas falava dos DNAs e tal, e aí começou os DNAs online. Só que a média que entrava dentro dos DNAs, as pessoas elas eram inseridas dentro dos grupos de DNA automático. Sim. Sem passar por um processo como se fosse um filtro. Só que a média das reuniões que a galera fazia semanalmente era com 20, 25 pessoas. Eu comecei a fazer com 25 a primeira, 40 a segunda, 80 a terceira, ao ponto que eu cheguei a ter reunião na época de quase 250 pessoas no DNA, que era o famoso DNA 6. Você fazia no Zoom ainda. Fazia no Zoom, que era o famoso DNA 6. Sim. Então, nas transmissões do culto, a galera do DNA 6 colocava hashtag DNA 6. E Aí o Douglas veio falar: mano, o que você tá fazendo? Eu falei: não tô fazendo nada. A única coisa que eu tô fazendo, eu tô gerando conexão com eles. Eu converso com eles todos os dias. Eu interagia dentro de um grupo. Uhum. Então eu não fazia nada demais. O que eu fazia? Às vezes eu postava um conteúdinho. Vamos fazer um estudo bíblico sobre
A galera que começou comigo lembra daquela semana. Eu fiz uma semana, Mateus 24, que é um texto profético, escatológico do próprio Senhor Jesus. E eu comecei ali a ministrar a vida das pessoas. E o Douglas começou a ver que estava expandindo. Automaticamente, aí ele me chamou, falou assim, Caio, a gente precisa de alguém que assuma essa responsabilidade. Porque era muito orgânico. Você topa, faz com a galera o que você está fazendo. Você está fazendo no DNA, faz no Campus Online. Aí nós começamos a encaixar as pessoas. Aí de Campus Online, a galera que caminhava comigo no DNA 6, eu criei um Instagram que chamava Canal 610, que era baseado em Efésios 6:10. Sim. E nós começamos a produzir conteúdo ali. Só que num determinado momento viu-se a necessidade de ter um Instagram da Família On. Aí eu falei, o Wesley veio falar comigo. E o Wesley é o... Oh, mano, a gente precisa tal. Eu falei, ó, eu tenho esse aqui que eu faço. Eu pode ficar com a conta, não tem problema. E começou a produzir. Começamos a produzir conteúdos. Aí o Douglas me chamou para assumir a Família On, o Campus Online na época. Ele falou, ó, vai ficar você e o Wesley. Sim. Exatamente por ele estar comandando a mídia e tal. Você topa? Não, topa. Eu fui. Só que daí, sabe quando aquela cena do Velozes e Furiosos 9? Que O um 9, vai pra um quando o caminho. Toretto vai para um lado e o... Ah, tá. E Quando o o cara alemão pro lá, como é que ele o chama? Brian vai pro Brian outro. O'Connor. Então o que acontece? O Wesley foi para um lado e eu fui pro outro. E daí eu acabei assumindo definitivamente a Família On sozinho. Eu e minha esposa. Eu fiquei 1 ano sozinho. Cara, mas é fantástico. Isso aí, Sozinho. A Juliana, ela veio 1 ano depois. Quando ela entrou, aí fez assim, ó. Buf. Aí entrou no propósito familiar. Que legal. Então nós começamos. Caminha daqui. Hoje nós estamos... não é um mérito falar, mas hoje nós somos praticamente mais de 3.000 pessoas.